Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre uma espécie considerada vital para o planeta, as abelhas, insetos que exercem uma função ecológica para o ecossistema, a biodiversidade e ajudam na agricultura e arborização, além de exercer um importante papel para a qualidade de vida urbana. Para conhecer os detalhes do projeto Abelhas Nativas Sem Ferrão, acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, o gestor ambiental Juarez Vasconcelos. Qual a diferença entre abelhas sem ferrão e com ferrão? A diferença está no tamanho, as abelhas sem ferrão são menores, no hábito também, nos locais que elas moram, né? Por exemplo, as abelhas com ferrão, na zona rural, normalmente ela mora ali em árvores, que elas fazem sua colmeia nas árvores, nos cupins, que são aqueles montículos de terra. Normalmente elas fazem aqueles cupins, né? E as abelhas sem ferrão normalmente procuram pequenos tocos de árvores que estão, entre aspas, podre, né? Que tem alguma pequena cavidade para que ela possa entrar. Seja na base dessas árvores, seja na parte mais alta, né? Normalmente as abelhas com ferrão não fazem acesso na base das árvores. Normalmente procuram locais mais altos, né? E uma diferença significativa é a questão do ferrão em si, né? Que as abelhas sem ferrão não têm aquele ferrão que tem um veneno, né? Que tem na Apis mellifera, que é a abelha africanizada, né? Do Velho Mundo, né? Que foi introduzida no Brasil há muitos anos atrás. Então elas fazem uma dança para indicar, por exemplo, o local que está a alimentação, onde tem florada exuberante, elas indicam umas para as outras onde estão para fazer essa coleta. Normalmente, elas, de um modo geral, elas começam a trabalhar logo que o sol nasce, né, de manhã. Então, bem cedinho. Quando está muito frio, ela fecha a casinha. Por exemplo, no caso da jataí, tem um canudinho, né, uma característica da abelha sem ferrão, que é um canudinho que ela faz de acesso à colmeia. Se está muito frio, ela fecha aquele canudinho e aí quando o sol aparece, que tem um dia um pouco mais quente, ela abre aquele canudinho e começa então a trabalhar, vamos dizer assim, né, buscando uma temperatura mais agradável. Quais são os possíveis impactos no equilíbrio do meio ambiente com a extinção das abelhas? Nós correríamos o risco de extinguir várias árvores que fornecem alimento, inclusive para os animais. Nós estamos praticamente no topo da cadeia, o ser humano está no topo da cadeia. Então ele depende dessa cadeia alimentar de uma base. Então a produção de alimentos, né? Eu diria que o equilíbrio ecológico dos animais, né? Por exemplo, nós temos um trabalho interessante em São Francisco Xavier, com o muriqui, com o macaco monocarvoeiro, que eles se alimentam das árvores, dos frutos. Então é um exemplo de animal que poderia ser extinto se não tiver mais essa fauna, essa flora disponível para eles. Então um impacto seria nos animais, primeiramente, que estão mais abaixo da cadeia alimentar, seria um impacto, vamos dizer assim, um dano imensurável, né, para o planeta, vamos dizer assim, com a extinção dessas abelhas. Qual a importância da polinização para o meio ambiente? As hortas periféricas que estão na periferia, ou mesmo aquelas que estão mais próximas dos centros urbanos, né, ela depende de polinização. Então, quem que faria essa polinização? Tem duas formas, ou as abelhas, os insetos fariam essa polinização, ou o homem mecanicamente. Agora você pensa, as pessoas têm que pegar, né, o pólen e manualmente fazer essa polinização para que você produza frutos. Fica inviável, né? Então você tem as abelhas sem ferrão que contribuem para fazer essa polinização, além do que elas podem fornecer o mel, que é um alimento muito rico, né, com, vamos dizer assim, propriedades já testadas na saúde humana, né, como antisséptico, antibiótico, com vitaminas, enfim. O mel é um alimento saudável
muito rico, né? E que a gente poderia não ter se você não tivesse, por exemplo, as abelhas sem ferrão e as abelhas com ferrão, né? Quais são os critérios de escolha das espécies para a criação? Olha, assim, para a área urbana, normalmente, né, há a opção pela jataí, né, que é uma abelhinha dócil, ela se adapta bem na área urbana, né? Para que a população saiba, a jataí é aquela abelhinha que faz um canudinho, né, que faz um acesso, né, para a colmeia, às vezes está no muro das casas, né, em oco de árvores, ela aparece muito na área urbana. Quando nós fizemos um trabalho aí de atualização na confecção de laudos, né, da arborização urbana, que hoje esses laudos são feitos digitalmente, nós abolimos o papel lá, do ano passado para agora, nós introduzimos nesses laudos os dados, por exemplo, se numa árvore ter que ser suprimida, tiver uma abelha sem ferrão, tem um campo onde o técnico anota e bota um selinho amarelo lá para que na hora que for feita a supressão, antes de fazer a supressão, haja então resgate dessa colmeia e seja levado para o Parque da Cidade, para o Parque Alberto Simões, porque antigamente essas abelhas iam junto com os troncos de árvore, triturados, então, sem saber, as pessoas estavam destruindo, por exemplo, uma colmeia, né, de um inseto extremamente importante para a nossa vida, da geração, das nossas florestas, que é a abelha sem ferrão. Nesse primeiro bloco, conhecemos a diferença entre abelhas sem ferrão e com ferrão e os benefícios para os espaços urbanos. Após o intervalo, vamos ver como é feita a gestão do projeto e seus impactos no ecossistema. É daqui a pouco. Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos descobrir como é feito o manuseio e o acompanhamento das colmeias em espaços públicos e saber mais sobre o projeto Abelha Sem Ferrão. Com a palavra, Juarez Vasconcelos. Quando e como surgiu a ideia para a criação desse projeto ambiental? Então, em 2020, nós começamos a pensar nessa questão das abelhas sem ferrão no município. Já sabíamos a importância, enfim. Mas quando nos deparamos, né, nas árvores, nos muros, expandimos lá para o Parque Alberto Simões, né, que temos 2 colmeias lá, estamos intensificando esse trabalho aos poucos com as escolas, né, algumas já receberam colmeias da abelha sem ferrão, mas fazer esse trabalho educativo com a comunidade, né, que é o principal, porque a ignorância, né, às vezes está no não conhecimento, né? As pessoas só conseguem cuidar de alguma coisa quando conhece, né? Quando conhece, passa a conhecer a importância, né, inclusive das pessoas, né? A gente, como diz aqui, a gente cuida de quem a gente gosta, né? Então, com as abelhas é a mesma coisa, tem que ter essa proximidade, né, da população com a abelha sem ferrão, para saber da importância dela para o nosso ecossistema. Eu diria que o ecossistema nosso estaria comprometido não fosse as abelhas sem ferrão. Como funciona a gestão e o dia a dia do projeto? Nós temos um apoio, né, de uma associação que está em São José dos Campos, né, do Meliponicultores de São José, que nos prestam algum auxílio, né, dentro desse projeto de uma forma que eu diria assim, colaborativa, né? Essa associação tem técnicos que entendem da parte técnica, né, da questão das abelhas, e diria para você que nós já estamos aí nas escolas estaduais e municipais, em torno de 30 colmeias aproximadamente nas escolas. Por quê? A base, né, são os alunos. Então, os alunos podem ser os multiplicadores dessas informações. Então, faz parte do processo educacional também, dessa proximidade, dessa troca, né, que pode ter entre o projeto
e a rede escolar, que nós achamos que é um nicho extremamente importante, né, que é na formação dentro das crianças e dos jovens, aprender a gostar e entender a importância das abelhas sem ferrão. Qual é o objetivo do projeto e qual o seu público-alvo? O público-alvo, eu diria para você que é toda a população. Nós optamos também por fazer nas escolas, porque é onde estão concentrados aí centenas, dezenas de alunos. Então, nós já temos um ponto focal, que é a escola, que é para onde se dirigem as crianças, os jovens. Então, nós achamos interessante trabalhar ali, porque como a gente conseguiria reunir um número grande de pessoas fora da escola? Então, às vezes você convida para uma reunião, né? As pessoas, né, têm muita dificuldade, têm os afazeres. E a escola é o local onde os pais se encontram, os alunos. Então, o ponto focal sendo a educação, nós achamos que é um efeito multiplicador importante desse projeto. Qual a contribuição do projeto para a população? Olha, a primeira impressão é aquela assim, nossa, eu não sabia. Nossa, essas abelhinhas fazem tudo isso, né? Nossa, essas abelhas não picam, não tem ferrão. Nossa, não sabia que ela era tão importante, né, para a natureza e para as pessoas. Então, a primeira opção, ou a primeira sugestão que as pessoas falam assim de pronto, elas ficam espantadas, né? Nós até temos no Parque da Cidade um meliponário lá com abelha sem ferrão, que é no nosso Centro Municipal de Educação Ambiental, que funciona no Parque da Cidade. Tem a horta, as punks, plantas alimentícias não convencionais, nós temos lá, e tem o espaço da abelha, né? Até tem uma placa que está escrito assim, perigo, né? Você corre o risco de se apaixonar. Por quê? Porque, de fato, elas são assim, extremamente dóceis, né? E a população tem recebido assim, com muito carinho, né? E com muito cuidado essa questão da abelha sem ferrão. Quais os requisitos para ser voluntário do projeto? Quem puder ajudar aquela pessoa que for voluntário, então ele tem que procurar entender como é que funciona esse processo, para nos ajudar. Qual é a finalidade nossa, além do trabalho de educação ambiental? Ajudar na preservação dessas espécies. Existem programas que integram o projeto Abelha Sem Ferrão? Então, com a educação ambiental, tem um programa Nascentes, que a gente faz com a comunidade, da arborização. Tem um trabalho interessante que nós fizemos na região norte, por exemplo, em São Francisco Xavier. Nós vamos participar de um congresso brasileiro de arborização, agora em Campo Grande. São José dos Campos foi convidada a produzir um vídeo de 5 minutos sobre a arborização, que vai ser mostrado para o mundo, para o Brasil e para o mundo, aquilo que São José dos Campos está fazendo, por exemplo, na arborização urbana, né? Recebemos pelo 3º ano consecutivo essa premiação da FAO, do Arbor Day, que é desse projeto importante, né, que nós estamos tocando na nossa cidade, aí, usando a tecnologia, né, a favor da arborização. Quais são os cuidados realizados para a manutenção das colmeias? As abelhas, normalmente, né, tem um inimigo, vamos chamar assim, entre aspas, né, que são as formigas, né? Tem umas formigas que elas costumam invadir os meliponários, né, ou as colmeias, e se não tomar cuidado, ela detona com a colmeia, né? Então, normalmente se recomenda não colocar a colmeia no chão, né? Quem tem, por exemplo, abelha sem ferrão, colocar no suporte, no local mais alto, e se esse suporte tiver uma base fincada no chão, né? Colocar ele ser rodeado com um pouquinho de água, né, sendo trocada, claro, por conta da dengue, mas para impedir que as formigas tenham acesso à colmeia, né. A vistoria nessas colmeias, aí precisa, na verdade, assim, quem tiver ou quiser, né, ter uma colmeia, o ideal é procurar um técnico, alguém que dê um curso exatamente para saber os cuidados, porque não é uma coisa muito simples, né.
na produção comercial, você tem as melgueiras que são colocadas em cima dos ninhos. Você tem a parte de baixo, que é o ninho, e as melgueiras onde tem a produção de mel. Então aquilo requer uma manutenção, sim. De repente fazer alguma limpeza, quando tiver um mel que possa ser retirado, você saber o tempo correto de retirar aquele mel. Onde tem escassez de alimento para as abelhas, de repente você precisa alimentá-las durante o inverno, né? Tecnicamente não é muito simples, a pessoa teria talvez aproveitar a internet que está aí, baixar alguns cursos online, aprender mesmo, demora um tempo para que a pessoa aprenda a mexer mesmo, a trabalhar com as abelhas. A abelha sem ferrão, por ser um animal nativo, segue alguma legislação? Sim, todo animal nativo, né, ao ser manipulado, ele tem que ter autorização ambiental para isso, e a abelha sem ferrão não é diferente. Então tem uma resolução, quem tiver interesse entra no site da Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, da CIMA, procurando o site, digita lá abelha sem ferrão ou GFAO, que é o grupo que é responsável por esse cadastramento, e lá você vai receber as orientações. É um pouco longo, mas você entrando na internet você vai ter todas as informações. Importante ressaltar é que, como se trata de um animal nativo, né, é crime ambiental se você mexer ou manipular sem a devida autorização. É difícil? Não é, né? Basta entrar no site, você vai se cadastrar. Tem até dezembro de 2022, tem uma anistia, vamos dizer assim, para quem tem abelha sem ferrão, cadastrar. É um cadastro simples. Agora, para que esse cadastro? Para que as autoridades, quem maneja e trabalha com abelhas, saber onde elas estão, quantas são, até para ajudar na preservação, né, dessas abelhas, tem esse mapeamento, por exemplo, no Estado de São Paulo. Então, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo tem toda uma sistemática de você fazer esse cadastramento lá. Agora que já sabemos mais sobre esse animal nativo, tão importante para a fauna e flora, vale a pena continuar a conferir o projeto de perto. O Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você verifica mais detalhes sobre o projeto Abelha Sem Ferrão. É logo mais, não perca! Estamos de volta. Neste último bloco do Com a Palavra, vamos saber mais sobre o mel das abelhas sem ferrão e se é possível comercializá-lo. Com a palavra, Juarez Vasconcelos. É possível comercializar o mel das abelhas sem ferrão? Em São José dos Campos nós temos uma vantagem. Nós temos o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, que é o selo, né, que dá a autorização para comercialização. Fizemos isso aqui com o leite de cabra, queijo de cabra, do seu Osni, derivados de suínos também, leite. Nós já temos algumas empresas de São José dos Campos que já têm esse sim. E para o mel também, você pode obter esse selo do Sistema de Inspeção Municipal para poder comercializar de acordo com as normas da vigilância sanitária. Então tem toda a orientação pela Prefeitura, da vigilância sanitária, de como você manipular, dos cuidados que você tem que ter para envasar, embalar esse mel e comercializar. Diga-se de passagem, o mel da abelha jataí, por exemplo, ele é caro, não é barato, é um mel que tem um valor comercial muito forte no mercado, né? Porque a abelhinha produz pequena quantidade, é extremamente medicinal, né, esse mel, então ele tem um valor comercial interessante. É permitido criar abelhas sem ferrão em residências na área urbana? Sim, ele pode criar em qualquer lugar. Agora, abelhas sem ferrão, como as abelhas com ferrão, né, elas dependem basicamente de flores, de locais que você tenha plantas melíferas, vamos chamar assim. Locais que você possa... Se você quiser criar na sua casa, você pode até fazer um jardim com flores, com plantas apropriadas para as abelhas.
Então, tem locais, por exemplo, que as pessoas plantam, né, primeiro, fazem um pasto apícola, vamos chamar assim, uma pastagem apícola, que você tem ali a produção de alimento para essas abelhas. Então, pequenos vasos, né, floreiras, que se você tiver espaço para fazer, se o local é interessante. Se você morar num local que tenha bastante árvores também, é um local interessante para que essas abelhas. Aí você teria que fazer o cadastro, né? Se você for adquirir uma colmeia, né, é importante que você adquira de produtor registrado, com nota fiscal, né, se você pretende iniciar a sua atividade, ou você pedir autorização para você fazer a captura com ninho isca, né? Você faz uma isca e para você capturar uma colmeia para começar o seu meliponário. Como funciona a educação ambiental por meio das abelhas sem ferrão nas escolas? Através de palestras, reuniões com os alunos, demonstração do cuidado com essas abelhas, né? Então é feito esse trabalho presencial junto às escolas, né, com os professores, por exemplo, da rede municipal e estadual. A escola abre o espaço, né, aí nós da prefeitura e com alguns colaboradores que nós temos, né, nós nos dirigimos lá e explicamos para os alunos toda essa conversa que nós tivemos aqui, da importância da produção de alimentos, né, da importância para a subsistência humana, é feita toda essa sensibilização junto com as crianças. Eles ficam maravilhados, né, quando veem a abelhinha voando e tal, e que aí eles começam, nossa, eu já conhecia, eu já vi, mas não sabia da importância, não sabia que produzia mel, não sabia que ela tinha essa importância. Então, é muito bacana e muito gratificante esse trabalho junto com os alunos. Como é a interação das crianças nas atividades do projeto? Bota o dedinho lá para ver se a abelha não vai picar mesmo, né? Então é muito interessante, né? E aí na didática, né, na colmeia, que normalmente se leva para a escola, ela tem uma parte transparente na parte de cima, como se fosse um plástico transparente, né, que as crianças podem olhar. Então a gente abre a parte de cima da colmeia, eles conseguem enxergar onde estão os potinhos de mel, enxergar as abelhas trabalhando. Então é muito bacana, porque as abelhas são muito organizadas, né? Elas têm essa pegada de trabalhar na limpeza, de alçar voos pequenos, né, de reconhecimento do território. Elas são muito organizadas, né? São muito organizadas. Quais são os maiores desafios em manter o projeto ativo? Porque qualquer iniciativa que você tenha em relação ao meio ambiente, eu diria para você que é a persistência mesmo. O desafio é não se cansar de explicar, de retomar, de estar sempre presente, né? Onde obter informações sobre o projeto e sobre as abelhas sem ferrão? De São José dos Campos, com a CEURB, Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade do município. Sobre a abelha sem ferrão, tem amplo material na internet. Se você digitar lá no Google, na busca, lá, abelha sem ferrão, né, onde elas moram, como elas são, quais as diferenças, né, praticamente quase toda essa conversa que nós tivemos aqui hoje, ela hoje está disponível até na internet. Qualquer município pode entrar lá para ter essas informações. Agora, do projeto nosso, da prefeitura, para saber algum detalhe, se quiser, por exemplo, visitar o meliponário no parque da cidade, procura a CEURBS, nós agendamos um horário para que o munícipe, quem tiver interesse de ir lá ver, conhecer, sempre nós temos lá os nossos estagiários, um técnico lá à disposição para explicar, né, mostrar mesmo a colmeia, mostrar essas abelhinhas lá. Eu acho que é bacana, interessante e a gente está à disposição. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET e pela Vivo TV no canal 9. Para rever este programa e todos os outros, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!